Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos, os amados e as amadas irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Dessa feita nós queremos trazer da parte de Deus a palavra que se encontra em Tiago, capítulo 4, versos 14. Eu quero ler. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A tríade faceta da vida. Em que consiste as facetas dessa vida? O trágico acidente acontecido nessa sexta-feira, um acidente aéreo que tragicamente levou a cantora e mais 4 pessoas. Que acidente trágico. Nós devemos pensar o que esses momentos nos apontam. E Deus, certamente, através da sua palavra, já nos diz o que é a nossa vida. Um trágico acidente aéreo que levou a afamada cantora e mais 4 pessoas nessa sexta-feira foi algo aterrorizador. Foi algo doloroso. O que nos vale pensar de como a vida é breve. Isto nos faz pensar, queridos, meu querido, de como a vida é breve. E que, portanto, deve ser aproveitada da melhor e intensa maneira possível. E aproveitar a vida da melhor maneira intensa possível é pensar no Criador. É pensar em Cristo. É pensar em Jesus. É pensar na existência de um Deus Todo-Poderoso e que tem controle sobre todas as coisas. A vida, o apóstolo Tiago dizendo para nós, ela tem 3 características. A vida é frágil, a vida é transitória e a vida é limitada. Essas são as facetas da vida. Então precisamos atinar para o que a palavra de Deus nos diz, que é a vossa vida. Que é a vossa vida? O que é a vida de um homem? A palavra de Deus fala, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não consiste. Muitas pessoas colocam o coração na abundância de seus bens, nas suas riquezas, nas suas posses. E aí, a vida se esvai como a neblina, instante. Paul Washer, um grande pregador norte-americano, pastor, diz: cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo, clama ao homem a deixar seus cuidados fúteis deste mundo e a meditar sobre a eternidade, a preparar-se para se encontrar com Deus. Então, quando isso acontece, quando esses episódios trágicos acontecem, o homem deve pensar na eternidade. Porque o homem estará prestando contas a Deus. Deus deu a vida ao homem para que o homem pudesse saber gerenciá-la da melhor maneira possível. Muito mais do que granjear bens, uma boa família, galgar degraus na vida, crescer. Muito mais do que isso, o homem foi criado para a glória de Deus. E se ele desperdiçar sua vida, ele não atingiu o objetivo supremo da sua existência, que é a glória de Deus. Portanto, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Romanos 11:36.
O homem é imediatista. O imediatismo humano faz com que ele não pense sobre o seu futuro e por isso ele se descuida da sua alma. O homem é imediato, imediatista. E por ser imediatista, ele não pensa no futuro, ele não pensa na eternidade. Ele não pensa a vida após a morte. Muitos dizem que quem morreu acabou. Não. A Escritura diz em Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado morrer uma única vez. E depois disso segue-se o juízo. Meu querido, atente para essa palavra. É uma palavra solene, onde Deus quer e nos conclama ao arrependimento, a volta para Ele, a volta para Cristo. Aqui pensemos na eternidade com Deus. Aqui pensemos na eternidade se a pessoa não tiver Cristo. E que a gente pense em que um dia estaremos diante dele. A palavra de Deus nos recomenda a ponderarmos nossos pés tão velozes neste mundo. A palavra de Deus nos pondera, nos recomenda, nos exorta a ponderarmos nossos pés tão velozes para este mundo, para ganhar para este mundo, quando na verdade nós devemos, ter os pés acelerados, os pés céleres, hábeis, para pensar em Cristo, para pensar em Deus. Precisamos frear e olhar para a eternidade. O homem precisa frear essas coisas que acontecem, o homem deve pesar e ver que a vida é frágil e qual fim, qual futuro que ele terá. Então, o homem deve pisar o pé no freio e pensar na sua existência. Por que eu existo? Essa foi a grande pergunta dos filósofos. Qual a razão da minha existência? Por que eu existo? Então a resposta é: eu existo para a glória de Deus. Eu fui criado para o louvor da glória de Deus. Deus me criou com um propósito nobre, santo, glorioso, em adorá-lo, em servi-lo. Não apenas nessa vida, mas por toda a eternidade. É o que diz a primeira pergunta do breve catecismo de Atmista: qual o fim supremo e principal do homem? E a resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar Deus e gozá-lo, desfrutá-lo de vida eterna, desfrutá-lo para sempre com Deus. Então, prezado, você que ouviu, nós que vimos as notícias, as catástrofes que acontecem, essa mais recente, faz com que nós venhamos pensar e meditar na eternidade, pensar em Deus, pensar em nossa alma. Tiago, apóstolo, nos diz 3 verdades em um só versículo. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Muitas pessoas dizem: eu irei para tal lugar, farei isso, farei aquilo. Mas a palavra de Deus diz que esse tipo de pensamento é uma jactância, porque essa pessoa não considera nem Deus, que é o autor da vida, que dá o fôlego, que dá a respiração, que dá tudo mais. Então nós devemos dizer: se o Senhor quiser, não só faremos isto ou aquilo, se estivermos vivos, faremos isto ou aquilo. Então Tiago, em um só versículo, diz 3 verdades acerca da brevidade da vida. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Ninguém sabe o que sucederá amanhã. Ninguém sabe. Que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. 3 verdades. A vida é uma neblina. O que é uma neblina? Uma coisa frágil. A vida é frágil. A vida é um instante. A vida é um instante. O que é isso na prática? A vida é transitória. E em terceiro lugar, a terceira faceta da vida é que a vida é limitada. A vida é limitada. Ela termina, ela finaliza, ela acaba. E por conta disso, meus queridos,
Por conta dessa fragilidade humana, o homem deve pensar em seu Criador. O homem deve pensar em Deus. Você foi criado por Deus. Você não é obra do acaso. Deus tem um plano glorioso, maravilhoso na sua vida por meio de Cristo, por meio de Jesus, que veio morrer pelos nossos pecados e da vida eterna. O homem não é um fim em si mesmo, não. O homem foi criado para a glória de Deus, para o serviço da glória de Deus. Ele não deve perder tempo. O homem não deve perder tempo com coisas triviais, com coisas transitórias, porquanto logo estará diante de Deus, prestando conta da sua vida a Deus. E isso é aterrador quando nós pensamos que muitos estão aí, longe de Deus, a passos largos para o inferno, caminho da destruição, e não atinando para a vida, para o caminho da vida que é Cristo. A porta estreita, apertada, que conduz para a vida, é essa porta. Porque a vida é frágil, porque a vida é transitória, porque a vida é limitada. Você, prezado, que ainda não tem Jesus, creia nele, se entregue para Cristo, porque um dia estaremos prestando contas a Deus. E o tempo da nossa vida, o que é que nós temos feito com o tempo da nossa vida? Alguns dizem, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Alguns falam isso, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Muitas vezes falamos isso, né? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas é um ledo engano. Porque se as pessoas, ainda que você não queira que as pessoas tenham, não queira que tenha importância a sua vida, saiba que tem uma pessoa que vai requerer o tempo da sua vida, e esse é Deus. Porque está escrito lá em Eclesiastes capítulo 11, né? Recreia o teu coração, jovem, alegra-te na tua mocidade, recreia o teu coração, anda pelo caminho que satisfaz os teus olhos. Sabe, porém, de uma coisa, de tudo isto Deus pedirá conta. Eclesiastes 11, finalzinho do capítulo. Então você, presta atenção de como você tem vivido, querido. Se você está vivendo um dia distante de Deus, é hora de você se voltar para Cristo, se voltar para Deus, vir para o Evangelho, crer na palavra de Deus, porque Deus certamente pedirá conta. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5, versículo 10. Como é que o homem não pode pensar na eternidade? A palavra de Deus fala que é melhor estar na casa do luto do que na casa da festa. Porque na casa do luto é onde se resume a vida do homem. É onde o homem pensa na sua fragilidade. E por conta disso ele deve buscar refúgio em Deus. Ele deve pensar no seu Criador. Lembra-te do teu Criador nos tempos da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais você dirás, não tenho neles contentamento. Ou seja, o que eu fiz da minha vida, no que eu investi o meu tempo, a minha vida. A Escritura, Deus não proíbe de maneira alguma que a pessoa cresça na vida. Mas Deus proíbe sim que o homem faça dessas coisas, desses desejos, um fim em si próprio, né? Um fim na coisa mesma. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você o sirva. Deus quer que você o glorifique. Então, sendo a vida frágil, transitória e limitada, corramos com perseverança. Corramos apressadamente para Cristo. Venhamos a Cristo. Porque Jesus está voltando. E está levando alguns também. Então, venha a Cristo. Pois ele vem e vem julgar o mundo, vem julgar a terra com justiça, por meio de um varão que acreditou e deu certeza diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17, versos 30 a 31. Porquanto Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O tempo da ignorância já passou, Cristo já veio. O mistério de Deus que estava oculto desde a eternidade já foi revelado a nós. Jesus veio.
e ele morreu pelos pecadores ao seu tempo. E segundo a Escritura, ele ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, à destra de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde advirge para julgar vivos e mortos. Então você precisa pensar em Cristo. Precisa pensar na sua alma. Qual será no futuro o teu lar? Pelo fato da brevidade, da fragilidade e da transitoriedade que nós temos, precisamos acertar nossa vida com Deus. Precisamos acertar nossa vida com Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores. Precisamos de Cristo. Nossos pais comeram do fruto proibido, e porque comeram, pecaram, e o pecado passou a toda a humanidade. E todos se fizeram inútil diante de Deus. Precisamos dar maior importância que tem para a glória de Deus. Precisamos dar na vida, precisamos dar maior importância àquilo que diz respeito à glória de Deus. Porque isto diz respeito à salvação da nossa alma, diz respeito à glorificação do nome do Senhor. Então, o que sois a vossa vida? O que sois a vossa vida? Sois apenas uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, a vida do homem não consiste no bem que ele possui, mas a vida do homem tem real significado quando ele se entrega para Jesus, quando ele se entrega para Deus, quando ele começa a caminhar com Deus, quando ele vem para Cristo. Que você invoque o Senhor, invoque o nome dele. E aqui eu quero fazer as nossas considerações práticas. Primeiro, não tardemos em nos entregar a Cristo. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo lhe quer libertar. Hoje, se ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não endureça seu coração. Quanto tempo você tem perdido? Quanto tempo você tem protelado, adiado? Quantas pessoas dizem, eu não vou para Cristo porque eu vou perder a minha vida. Não vem para Cristo e perde a vida duas vezes. Perde a vida quando é ceifado por uma situação trágica ou por uma enfermidade, e perde a vida porque não se entregou a Cristo e morre eternamente. Mas o Evangelho diz que nós devemos nos apressar para Deus, que nós devemos vir para Cristo. Então não tardemos a nossa vinda para Cristo. Hoje é o dia da salvação. Quando ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não endureça o coração. Abra o coração para Cristo, se entregue para o Senhor, se renda para Deus. Segundo, não são os bens mais nobres ou não nobres que dá ao homem, à vida do homem, a real consistência ou real significado. De maneira alguma, mas Cristo, mas Jesus, com sua graça, com seu amor, porque ele morreu na cruz, vivendo através de um redimido. Isso é o que dá real significado à vida do homem. A vida do homem tem real significado quando ele vive para Deus, quando ele ama Deus, quando ele ama a sua palavra. Ora, não pense nisso. A palavra de Deus fala que a gente não pode aplicar nossa sabedoria, nossa inteligência às riquezas, porque ela vai fazer asas para si e vai voar. Então a vida do homem não consiste nisso, mas a vida do homem consiste em real significado quando ele tem a Deus, quando ele possui a Deus, quando ele pertence a Deus, quando ele é filho de Deus. Em terceiro lugar, não desperdice a sua vida com coisas transitórias, triviais. Venha a Cristo agora mesmo e terás um tesouro no céu. Os homens precisam saber disso. Você precisa saber disso. Existe um grande tesouro no céu. Jesus. Jesus é o nosso grande tesouro. E eu quero concluir dizendo, não ajunteis tesouro. Não ajunteis para vós outros tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem
e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu coração, porque onde estiver o teu tesouro, aí está também o teu coração. Que bênção! Que o seu coração não esteja nesse mundo, que o seu coração esteja em Cristo, que Cristo seja o seu maior tesouro e que o céu seja o seu maior patrimônio, aonde você irá morar com Cristo. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós outros, para que onde eu estou, estejais vós também. Então que o seu coração, que o maior tesouro da sua vida seja Cristo. E o maior patrimônio de todo o seu esforço, de todo esforço entre aspas, de todo o seu anelo seja o céu, a eternidade com Cristo. Que Deus te abençoe, porque a vida é frágil, a vida é transitória e a vida é limitada. Venha para Cristo. Ele é o nosso maior tesouro, Ele é a nossa maior riqueza, Ele é o nosso maior patrimônio. Existe o céu para nós, porque você fica protelando. Se entrega para Jesus e vem para Ele. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.